Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, segunda-feira, 28 de abril. Esta é a TV Senado, eu sou o Tiago Tibúrcio e você assiste agora ao Senado em Dia. Prazo para tirar título de eleitor está acabando. Veja os destaques das comissões esta semana. Os detalhes do Marco Civil da Internet, que já é lei. E também sobre o Marco Civil, entrevistamos o presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados, Marcos Mazzoni. O aumento da pena para vandalismo em protestos e o Código Nacional de Ciência e Tecnologia estão entre os destaques das comissões do Senado esta semana. Vamos conversar ao vivo com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso, que fala conosco direto da redação da rádio. Bom dia, Roberto. Bom dia, Tiago. A Comissão de Constituição e Justiça deve fazer na quarta-feira uma nova tentativa de votar o projeto que torna crime o vandalismo em manifestações de rua. O texto aumenta as punições para homicídio e lesões corporais cometidos em concentrações populares. Quem danificar monumentos públicos, patrimônio público ou privado, poderá ser punido com pena de multa e até 5 anos de prisão. Os vândalos que utilizarem capacetes, máscaras ou tentarem esconder a sua identidade terão a pena agravada. A intenção do governo é que essa proposta seja aprovada até a Copa do Mundo. O relator, o senador Pedro Taques, diz que vai analisar também uma sugestão do Ministério da Justiça para que a proposta possa coibir os abusos policiais em manifestações. E na terça, a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar o Código Nacional de Ciência e Tecnologia, que deve facilitar a pesquisa e integrar a inovação e a produção. O projeto do senador Eduardo Braga simplifica as licitações para compras nas universidades e institutos tecnológicos. O objetivo é incentivar investimentos privados em pesquisa. E a Comissão de Educação analisa também nesta terça a revalidação automática de diplomas de universidades estrangeiras que forem amplamente reconhecidas por sua excelência acadêmica. A lista dessas instituições seria elaborada e atualizada pelo Ministério da Educação. Outro projeto na pauta da Comissão de Educação cria o serviço civil para os médicos recém-formados. Os novos médicos, dentistas e profissionais de outras áreas da saúde que tiverem estudado em universidades públicas ou que tiverem recebido bolsa do governo serão obrigados a trabalhar 2 anos em áreas com carência de profissionais. Tiago. Obrigado, Roberto. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo faz agora pela manhã uma visita técnica ao estádio que vai sediar a Copa em Curitiba. Em conjunto com a Comissão de Turismo e a do Esporte da Câmara dos Deputados, os parlamentares também querem checar o estado de avenidas e do corredor aeroporto rodoferroviário. Neste ano, o Brasil terá eleições para presidente da República, governadores, senadores e deputados. Mais de 100 milhões de brasileiros poderão votar, muitos pela primeira vez. E isso se não perderem a data para tirar o título de eleitor. O prazo está terminando. O próximo dia 7 de maio é o prazo final para tirar o título de eleitor, transferir o domicílio eleitoral e solicitar atendimento especial em uma sessão adaptada no dia da eleição. Os eleitores podem agendar o atendimento pela internet no site do TSE até o dia 2 de maio. Depois disso, só pessoalmente em um cartório eleitoral. O TSE exige alguns documentos comprobatórios para que o eleitor resolva pendências. Para retirar o título, ele deve apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência. Os homens também devem levar certificado de quitação com serviço militar, caso sejam maiores de 18 anos. No caso da transferência de domicílio eleitoral, ele deve apresentar esses documentos e também ter feito a última transferência há no mínimo 1 ano e residir no novo domicílio há pelo menos 3 meses. O Marco Civil da Internet foi aprovado no Senado na semana passada e já foi sancionado pela presidente Dilma. O texto tem 3 pilares: liberdade de expressão, privacidade do usuário e neutralidade da rede. Eu pesquisei o tema. O Marco Civil da Internet garante ao usuário 13 direitos, entre eles a acessibilidade, a manutenção da qualidade da conexão contratada, o sigilo das comunicações, que só pode ser quebrado por ordem judicial, a inviolabilidade da vida privada. O texto também traz deveres aos provedores de conexão, que ficam obrigados a tratar os pacotes de dados da mesma forma, a chamada neutralidade da rede. O princípio evita a cobrança diferenciada por tipo de dado acessado.
Sem a neutralidade, a internet vira uma espécie de uma TV a cabo, em que você vai ter pacote premium, pacote básico e pacote simples. O Marco Civil também obriga os serviços de aplicações na internet, como sites e redes sociais, a guardarem por 6 meses dados de acesso dos usuários, como a data e a hora. Os sites também terão que tirar do ar imediatamente conteúdos de nudez após uma pessoa que aparece nas cenas solicitar. Em todos os outros casos, será necessária ordem judicial. Além disso, o provedor não será responsabilizado por conteúdos gerados por usuários. Além disso, o provedor só poderá fornecer a terceiros dados dos usuários se eles autorizarem expressamente. Nós estamos proibindo que a navegação dos internautas seja gravada, analisada e vendida para marketing dirigido sem que sequer o usuário saiba. Ainda sobre o Marco Civil, eu entrevistei o presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados. O marco que traz direitos e deveres dos usuários da internet agora é lei. O texto foi sancionado na semana passada em evento internacional sobre a rede ocorrido em São Paulo. Para conversar sobre o assunto, está comigo o presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados, Marcos Mazzoni. Bom dia, Mazzoni. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os nossos telespectadores. O Marco Civil da Internet começou a ser discutido em 2009, mas foi só no ano passado que ele ganhou um grande impulso após a presidente Dilma Rousseff ter sido espionada eletronicamente. O senhor acha que o Marco Civil aprovado agora é uma garantia para a privacidade não só da presidente, mas também dos brasileiros? Eu acho que ele estabelece um conjunto de regras importante, porque, na verdade, nós tínhamos um debate que vinha antes até de 2009, que era toda uma preocupação com a vigilância de organizações, de empresas, de indivíduos, e perdemos bastante tempo, ou acumulamos num tempo bastante longo esse debate, e a partir do ano passado, quando surge um elemento novo, surge então uma espionagem não feita por um indivíduo, não feita por uma organização local, mas feita por um governo, por um país. Então isso deu uma dimensão completamente diferente daquilo que a gente vinha debatendo até então, com os tais AI-5 digitais, todo aquele debate que se consolidou na nossa sociedade, e de repente nós somos colocados diante de uma espionagem internacional. Então, isso é evidentemente que clamou por uma solução mais rápida, uma proteção maior para os brasileiros que se utilizam da internet de forma intensa. No texto aprovado, restou ainda uma obrigação das aplicações da internet, ou seja, sites, redes sociais, manterem por 6 meses dados de acesso daqueles usuários. Isso não fere a privacidade? Não, porque os dados não são abertos, eles só podem ser abertos através de solicitações judiciais ou administrativas. Mas, sem dúvida nenhuma, é o ponto em debate, é o ponto que deve ser aperfeiçoado, né? Uma legislação muito inovadora, uma legislação que não existe parâmetros mundiais, pelo contrário, as que foram lançadas há poucos dias atrás, como da Turquia, são restritivas, né? São muito mais de vigilância do que de direitos. Então, a nossa é uma legislação de direito e é claro que existem pontos, elementos, como esse artigo 15, que a sociedade toda de usuários tem debatido, tem solicitado as alterações, que nessa casa aqui, no Parlamento, deve ter aí um espaço para aperfeiçoamento dessa legislação. Em relação à neutralidade da rede, o senhor acha que o texto está garantindo realmente que qualquer tipo de pacote de dados vai ser tratado da mesma forma? Não há possibilidade de empresas oferecerem pacotes de serviço diferenciados? Não, o que fica garantido é que o pacote não pode ser discriminado. As empresas podem ter, a gente fala 2 vezes pacote nisso, né? Quando a gente fala o pacote discriminado é a nossa informação, mas as empresas podem ter tipos de serviço, que também tem o nome de pacotes, tipos de serviço, velocidades diferenciadas, que aí o nosso pacote vai caber ou não vai caber, aí é uma decisão do usuário contratar uma velocidade para o tipo de tráfego que ele quer. O que não pode é o tráfego ser discriminado pela prestadora de serviço. E essa era a neutralidade que nós queríamos. Agora, só para concluirmos, as empresas que explorarem a internet no Brasil, ainda que sejam estrangeiras, deverão seguir as nossas leis nacionais.
Ao mesmo tempo, o Brasil está jogando um papel decisivo nesse evento mundial que aconteceu na semana passada em São Paulo. O Brasil vai liderar o que se discute na internet do mundo? Eu acho que o Brasil, nesse caso específico, já está liderando, né? O fato da presidenta ter trazido esse debate para o Brasil, de nós termos a legislação mais avançada, inclusive promulgada no próprio evento, né? Isso tem feito que, sim, os outros países, inclusive os Estados Unidos, no próprio debate, onde é que fica a agência que vai regular os endereços, né? Os domínios, se vai para a Suíça, se sai da Califórnia. Então, o Brasil está efetivamente liderando esse movimento e é muito importante que o faça, já que nós somos uma sociedade que usa intensamente a internet e que quer continuar usando com as suas liberdades, com as garantias dos direitos individuais. E o direito do cidadão brasileiro, ele é consagrado na nossa legislação, então quem estiver aqui prestando serviço tem que obedecer à nossa legislação. Ok, muito obrigado, Dr. Marcos Mazzoni. Eu que agradeço. E hoje, às 6 horas da tarde, está marcada uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura, continuando o ciclo de debate sobre logística no país. Desta vez, o tema é gestão e investimentos, planejamento integrado e políticas públicas. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo à nossa programação.